Começa agora mais um Frente a Frente e o nosso convidado hoje é o pastor João Luiz, vereador por Maceió, pelo Democratas, ele que está no seu 6º mandato e vai nos falar aqui sobre a ação na Câmara Municipal de Maceió, as questões relacionadas à cidade de Maceió. Bem, pastor João Luiz, eu agradeço antecipadamente sua presença aqui conosco mais uma vez, a primeira em 2013. E vamos falar inicialmente sobre esses 20 anos de mandato, que o senhor foi reeleito, é o seu 6º mandato na Câmara Municipal de Maceió, no momento em que o Ministério Público de Contas questiona a folha de pagamento da Câmara Municipal, o senhor, nesses 20 anos de casa, nunca foi arguido, digamos assim, por colocar funcionários na casa. Foi uma opção pessoal do senhor ou algo relacionado à sua condição partidária? Bem, primeiro é um prazer estar aqui com você novamente, com os telespectadores. E esses 20 anos da gente tem sido um trabalho assim, sem parar, um trabalho coletivo, voltado para a comunidade. Por isso a gente tem conseguido a reeleição e quase todas dobrando o número de votos. E a folha da Câmara é um assunto que eu não discuto pelo seguinte: eu tenho 20 anos de mandato, já fui presidente, já fui segundo secretário, já ocupei todos os cargos da Câmara e nunca coloquei nenhuma pessoa. Eu não tenho, se você encontrar uma pessoa na minha família na Câmara Municipal de Maceió, na folha de efetivo da Câmara, eu entrego meu mandato. Nunca coloquei, porque eu entendo, sempre entendi que uma hora, que um momento, isso vem à tona. Que em algum momento alguém vai cobrar alguma coisa e que em algum momento vai ter que se dar uma resposta para a sociedade. E de repente esse momento está chegando. Então eu fico muito à vontade. Não estou acompanhando de perto a situação da Folha, porque eu faço parte da mesa, mas fico tranquilo e gosto de dizer, tenho o prazer de dizer que nunca coloquei um funcionário no quadro de efetivo da Câmara. Ah, mas por quê, pastor? Porque o senhor não quer, porque é santo? Não, porque não pode. Porque para entrar no quadro de efetivo da Câmara tem que ter concurso público. Se eu tivesse colocado alguém na minha época, que eu fui presidente, foi em 96, eu teria colocado sem concurso público. Hoje estaria exposto aí à sociedade. Pastor João Luiz, e como é, por exemplo, que o senhor avalia o 10º da casa, que ainda está sob discussão, o próprio Tribunal do Ministério Público de Contas, 50 milhões seriam suficientes, mesmo o senhor não estando na mesa diretora, mas pela sua experiência na casa? Olha, hoje eu posso falar, olhando para o telespectador, a Câmara ela enxugou muito. Para você ter uma ideia, há alguns anos atrás, uma verba de gabinete chegava a 35 mil reais mês, hoje é 9, né? E mesmo diminuindo a verba de gabinete, cortando cargos de gabinete, diminuindo despesas, a Câmara não consegue se manter. Não consegue se manter com o 10º que aí está. E o que acontece, seu ver? Porque a Câmara tem um quadro efetivo, vocês estão vendo aí a folha de funcionalismo, que tem aumento, que a cada mandato, que a cada ano, que a cada decídio, ela tem aumentos. Então, ela se aumenta, progressivamente. Progressivamente. Então, o 10º, se congelar o 10º, você tem que congelar salários. Se bem que eu acho que os salários que a Câmara está pagando, não há problema nenhum de ser congelados. Mas, pela lei, você tem que dar um aumento, você tem que seguir a Constituição. Então, o 10º nunca vai conseguir pagar as despesas da casa. Por exemplo, esses 3 primeiros meses da nova mesa, já tem contas que não estão sendo pagas. Por exemplo? Vale refeição, contas pequenas, que não estão sendo pagas. Por quê?
Porque o presidente, o vereador Chico Holanda, herdou contas do mandato passado, contas justas, licitação que tinha sido feita, que tinha que ser paga, que tem que ser colocada em dia. Então a Câmara ela é um funcionamento muito atuante, é um número de pessoas grandes, né? Nós vimos aí do Diário Oficial 700 e tantas pessoas que sobrevivem, na verdade, do salário da Câmara. E eu acredito que vai ser sempre essa batalha, todo ano essa luta pelo Nordeste. Essa questão da transparência em tornar público os gastos com funcionários, como os vereadores acompanham essa decisão que está sendo efetivada? Olha, Gorete, eu não vejo obstáculo nenhum de você tornar público. Que é público, o vereador ganha 11 mil reais, né? Tem lá 1.000 litros de gasolina, tem uma área de gabinete 9 mil por mês e presta conta do que gastou. Isso é para que o vereador possa trabalhar, para ir nos bairros, para ir na rua, para ir na comunidade, para atender a comunidade, para ter um gabinete, que a sua maioria não tem. Nós temos um prédio defasado, nós temos um prédio destruído, nós não temos... Mas ele foi reconstruído? Mas é antigo, recentemente? é antigo. Você pode botar o que quiser ali. Tem que se reconstruir, tem que reconstruir, fazer uma outra série, sair dali. Pra você ter uma ideia, eu estou 12 anos sem gabinete. Virtual? Perdão, vereador. Não, o meu gabinete é virtual, sim. Nas redes sociais, ou eu tenho um escritório meu na igreja, e tenho um escritório que alugo aqui na Bomba da Marieta para poder atender as pessoas. Mas gabinete, como vereador da Câmara Municipal, não tem. Formalizado lá? Não tem. E hoje não tem a Heloísa, não tem os vereadores que chegaram agora, na sua maioria, não tem. E as questões administrativas, como são encaminhadas? Na pasta, na porta da Câmara, na bancada da Câmara. Esse é o nosso trabalho. Então, não se pensou a Câmara como futuro, como não se pensou a Prefeitura. A Prefeitura está ali naquele prédio, alugado, do Jaraguá, horrível. Mas, vereador, até o ano passado se falava muito de um outro local, que já teria um local para a construção do novo prédio para a Câmara Municipal. Isso não vai vingar? Olha, 1996, você vai nos anais da imprensa, e eu fui com a ex-prefeita Cátia Borne, com toda a imprensa, e compramos o Hotel Jaciomar. Lembra? O Hotel Jaciomar falido. Nós compramos, uma arquiteta da prefeitura fez todo o projeto, plenário, cozinha, tudo. Quando a Câmara imaginou, vamos mudar para o novo prédio, o prédio foi doado à Secretaria de Saúde. E a Câmara ficou. Na gestão passada, eu me lembro que o então presidente, o vereador Galvão Novaes, conseguiu com o prefeito verbas ou ajustes para a compra de um novo prédio. Terminou o mandato, o dinheiro foi devolvido e o prédio não foi comprado. E nós continuamos ali. Então, o prédio da Câmara hoje, a sessão plenária parece bonitinha, porque em TV a gente ajeita. Faz um cenário, enquadra, faz tudo bonitinho. Mas a estrutura da Câmara é horrível. O vereador, ele não tem um banheiro privado para ir no banheiro se ele tiver uma necessidade. Nós não temos nada. A Câmara continua a mesma de quando eu fui vereador pela primeira vez. Mas a responsabilidade não seria dividida, não só da mesa, mas dos vereadores da casa também, que poderiam, digamos assim, apressar esse processo na cobrança à mesa diretora? A mesa depende do executivo, porque a Câmara não gera recursos, não gera receita. E toda a vida se tem despesa, né? E nem receita. Aí se tem toda a vida a promessa. Agora essa promessa, porque não é cumprida, eu não sei. Eu comprei o Hotel Jaciomar. E quando a gente ia inaugurar para a Câmara, foi inaugurado para a Secretaria de Saúde. A prioridade foi dada à Secretaria. Hoje, você tem sessão 9 horas, tem dias que você chega 9h40, 9h50, 10 horas, ou desiste e vai embora.
rodando a Praça Deodoro, que você não consegue estacionar. Primeiro que não tem mais estacionamento na cidade. É um local inadequado. E para nós ali, pior ainda. Então a situação da Câmara, ela tem que passar por uma estrutura de um prédio novo. Isso aí não tem saída. Até porque não pode se transformar em gabinetes itinerantes, não é? Porque é uma Câmara de uma capital, né? É quando um vereador vem de São Paulo, do Rio, de Curitiba, e vem nos visitar, a gente se sente constrangido. Olha, nosso plenário é aqui, mas se o vereador tiver no plenário e você me leva no banheiro, você, diante do que nós temos, você se assusta, fica envergonhado, pede perdão, pede desculpa. Essa é a verdade física da Câmara. E o porquê? Porque o duodécimo nunca consegue sair das despesas com o pessoal. Pois bem, e a questão do duodécimo, ela sempre é discutida, mas nem sempre vai aos interesses, atendindo os interesses da Câmara. É isso que o senhor quer dizer? Eu acredito que na situação que nós estamos de funcionalismo, de folha, de promoções, do que a casa representa em si, a gente vai sempre discutindo o duodécimo e nunca vai chegar ao denominador. Nunca. Vai estar sempre... a Câmara é o seguinte, você está assando e comendo, nunca tem nada. Vamos comprar alguma coisa, não dá. Vamos fazer alguma coisa, não dá. Na última gestão, nós tivemos alguns avanços visíveis, coisas, um notebook para cada vereador, o ajuste da casa, uns guardas municipais para abrir uma vaga para trânsito, coisas visíveis, a TV Câmara, tá? Mas na verdade é aquilo ali, passou para compra, passou para adquirir, passou para construir. Eu mesmo acho que, se depender da Câmara, dificilmente será feito. Pois é, e o MP está questionando aí o repasse do duodécimo e que vai ter uma posição até abril. Até lá, a Câmara tem fôlego para ficar nesse embate? Como o senhor vê essa questão? Olha, a Câmara, a mesa está pagando em dia as contas. Segundo o presidente, todas as contas vencidas têm sido pagas em dia. Agora, a mesa diretora, eles são muito enfáticos quando conversam com a gente. Com o duodécimo que está, não conseguirá pagar as despesas da casa. Então, eu acho que é uma questão da mesa, com o Ministério Público, o Executivo, sentar e ver o que pode se fazer. Porque quando se fala que não dá, de repente se fala em colocar umas 10. Aumentar o número de vereadores na casa é contraditório. Você fica numa situação meio difícil de defender. Não dá, não tem como pagar, amém. Vamos colocar mais 10, como? Mais 10 são mais 10 salários, mais 270 assessorias. Ninguém lá está. Ou aumento de despesa. É complicado. Bem, pastor João Luiz, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em menos de 1 minuto. Até já.